Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos ao nosso encontro semanal com a obra da Joana, né? Agora no último tópico do capítulo 9, o futuro do homem, com o tópico reencarnação. Agradecemos a Deus a oportunidade, na companhia do amigo Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos ouvintes, muita paz a todos. E o Vinícius na técnica. E nós estamos hoje num dia muito especial, né? Porque estamos encerrando o livro O Homem Integral. Acho que foi uma caminhada aí, não sei nem de quanto tempo, Miranda. Quanto tempo levou-se? Olha, menino, se você for desde observar... Desde que começou a gravação. A primeira gravação ainda foi com o Nelson. Onde estava aqui Nelson Tavares, nosso amigo. E foi uma trajetória aí de muito tempo, né? E um estudo extremamente valioso desta obra, né? Que é realmente muito importante, que é o Homem Integral. Você que chegou no finalzinho, né, do estudo desse livro, vale a pena você dar uma lida com calma. Ele trata aí de temas muito importantes, né, como rotina, ansiedade, medo, solidão, liberdade, inseguranças e crises, conceitos de saúde, reconquista de identidade. Estou citando aqui alguns tópicos, né? Problemas sexuais, relacionamentos perturbadores, sofrimentos humanos, enfim, a morte seu problema, muita coisa importante dentro do estudo da doutrina. E como conversávamos na semana passada, o Espírito Joana de Ângeles se caracteriza por uma extrema fidelidade a Jesus e a nossa doutrina através das obras fundamentais que Allan Kardec nos trouxe. Então vale a pena você estudar este livro, e se você quiser, você pode, através do YouTube, na nossa playlist do programa Momentos com Joana, você pode ouvir diversos programas, tem muitos programas lá na playlist que você pode ir acompanhando e ouvir novamente ou ouvir pela primeira vez diversos estudos que realizamos aqui ao longo desses anos. Aí a Miranda não tem anotado? Não, tem anotado. Tem aí, 28 de janeiro de 2019. Nelson, Eduardo e Humberto. 2019. Isso. Olha quanto 28 tempo. De janeiro. Nós levamos aí quanto tempo? Praticamente 2019, 2020, 2021. Uns 3 anos aí, né? 3 anos estudando este livro, realmente fantástico. E hoje nós vamos encerrar com o último tópico, né? A reencarnação. Provavelmente não vamos encerrar hoje, mas mais um ou 2 programas aí para nós encerrarmos esse último tópico, a reencarnação. Então vamos aqui à leitura do último tópico deste livro, O Homem Integral. O Espírito Joana de Ângeles nos diz: destituída de finalidade seria a vida, que se diluísse na tumba, como efeito do fenômeno da morte. Diante de todas as transformações que se operam nos campos da realidade objetiva, como das alterações que se processam na área da energia, seria utópico pensar-se que a fatalidade do existir é o aniquilamento. Embora as disjunções moleculares e as modificações na forma tudo se apresenta em contínuo vir a ser, no intérmino desintegrar-se, reintegrando-se, que oferece à vida um sentido de eternidade, além e antes do tempo, conforme as limitadas dimensões que lhe conferimos. Nesse sentido, especificamente, o complexo humano apresenta-se através das faixas de movimentação instável, qual ocorre com o corpo, em mecanismos de sutilização, o perispírito, e de aprimoramento, quando se trata do espírito, este último, aliás, inquestionavelmente imortal. A aquisição da consciência
é o resultado de um processo incessante, através do qual o psiquismo se agiganta, desde o sono, na força aglutinadora das moléculas, no mineral, a sensibilidade no vegetal, ao instinto no animal e à inteligência, a razão, no homem. Nesta jornada automática, funcionam as inapeláveis leis da evolução, em a natureza, defluentes da criação. Chegando ao patamar humano, esse psiquismo de início rudimentarmente pensante atravessa inúmeras experiências pessoais que o tornam herdeiro de si mesmo, em um encadeamento de aprendizagens pelo mergulho no corpo e abandono dele, toda vez que se rompam os liames que retêm a individualidade. Este processo de renascimentos, que os gregos denominavam de palingenésico, constitui um avançado sistema de crescimento intelecto-moral, fomentador da felicidade. Graças a ele, a existência humana se reveste de dignidade e de relevantes objetivos que não podem ser interrompidos. Toda vez que surge um impedimento, que se opera um transtorno ou sucede uma aparente cessação, a oportunidade ressurge e o recomeço se estabelece, facultando ao aprendiz o crescimento que parecia terminado. Face a esse mecanismo, os fenômenos psicológicos apresentam-se em encadeamentos naturais e elucidam-se inumeráveis patologias psíquicas e físicas, distúrbios de comportamento, diferenças emocionais, intelectuais e variados acontecimentos nas áreas sociológica, econômica, antropológica, ética e etc. O processamento da aquisição intelectual faz-se ao largo das experiências de aprendizagem, mediante as quais o eu, consciente, adiciona conteúdos culturais, ao mesmo tempo que desenvolve as aptidões jacentes para as diversas categorias da técnica, da arte, da ética, no incessante aprimoramento de valores. A anterioridade do espírito ao corpo brinda-lhe maior soma de conhecimentos do que os apresentados pelos principiantes no desiderato físico. Procurei alongar a leitura, né, porque ela vai fazendo um encadeamento de ideias, mas a gente tem muito que falar sobre esse tópico, porque a reencarnação ela é a grande base, né, do pensamento espírita. Sem a reencarnação, não haveria sentido nenhum em relação à justiça de Deus. Algumas pessoas até questionam a pergunta de Kardec, quando ele fala sobre o dogma da reencarnação no Livro dos Espíritos. Mas não é dogma no sentido de ser inquestionável. Imposto. Pelo homem, não é imposto pelo homem. Né, se você for procurar no dicionário, no sentido de ser algo fundamental. Porque sem a reencarnação, toda a estrutura filosófica da doutrina espírita perde o sentido. Não é inquestionável, você pode questionar, você pode até não aceitar, mas vai reencarnar. Exatamente, porque essa palavra dogma, ela é entendida como algo inquestionável, que não pode ser questionado por quem quer que seja, argumentado filosoficamente, cientificamente. É algo que extrapola, inclusive, o conhecimento científico. E não foi nesse sentido que Allan Kardec usou a palavra dogma lá, quando ele vai falar do dogma da reencarnação, mas sim no sentido de ser algo fundamental, imprescindível para o conhecimento espírita, Maria de Fátima Miranda. Sem a reencarnação, tudo perde o sentido. Pois é, independente de aceitarmos ou não, não é? É a misericórdia divina, porque não haveria evolução. Quais as chances de felicidade que o espírito teria perante o Pai, o seu Criador, se não tivesse oportunidade de desenvolver a sua inteligência de uma forma mais ampla e gradativamente aprendendo a aplicar essa inteligência em benefício da própria paz? Então, aqui no dicionário, o dogma significa um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Não é essa a ideia que Allan Kardec quis trazer. Não.
e sim como um ponto fundamental da doutrina, mas sem essa questão de dizer que ele é indiscutível. E também entende-se como um princípio estabelecido, uma opinião firmada, um preceito, uma máxima. Aí tem mais a ver com aquilo que Allan Kardec quis buscar, né? Um princípio estabelecido, uma opinião firmada, um preceito, uma máxima. E nós estamos falando isso porque tire a reencarnação da filosofia espírita e eis que o próprio Deus, ele, de certa forma, perderá o sentido, porque a sua justiça será questionada. Quando a gente fala e reflete, né? Quem, mesmo sendo católico, evangélico ou qualquer outra religião que não aceite a reencarnação, deve parar para observar as incoerências que existem no mundo. Crianças que nascem com patologias extremamente graves, em grande sofrimento. O que teriam feito essas crianças para estarem passando por aquela prova? Mas elas estão passando isso por culpa dos pais. Então Deus seria ainda mais injusto, porque ele estaria punindo um ser inocente por causa de erros dos seus pais. Não teria sentido. Pessoas que só fazem o bem, que tentam se esforçar na tarefa regeneradora e vivem passando por reveses, por sofrimentos, por dores, enquanto outras que fazem o mal parecem prosperar. Onde estaria a justiça divina? Não teria coerência. Porque alguns nascem em lugares onde há tanta dor, sofrimento, como no continente africano, que passam fome até a morte, doenças, e outros nascem em países ricos e prósperos. Qual o critério divino para que uma alma vá nascer num país como a Suécia, que tem o índice de desenvolvimento humano IDH mais alto do mundo, um dos mais altos, Noruega, os países escandinavos, e outro espírito vai ser colocado para nascer no continente onde há fome, onde há miséria, onde há dor e sofrimento? Qual o critério de Deus? Tudo isso, Maria de Fátima Miranda, são perguntas que perderiam sentido sem a reencarnação. E ele não seria igual para todos, não é? Ele teria preferência de filhos. Então, mas para que nós tivéssemos a maturidade de compreender a lei da reencarnação, precisamos passar por muitas dificuldades, porque tudo que está falando sobre a reencarnação, Jesus já havia falado, mas nós fizemos ouvidos de mercador, ou não tínhamos realmente maturidade para compreender. Por isso que agora, através da doutrina espírita, que vai falar sobre Deus e a importância da nossa participação na criação, Deus é grandioso por isso, porque não dispensa a participação dos próprios filhos na obra dele. E nós vamos compreendendo que conquistar essa maturidade só depois de várias experiências que vão nos forjando, nos capacitando para tal. Joana agora vai dar um exemplo, mais um, que venha a demonstrar a realidade da reencarnação. Ela diz o seguinte: a genialidade de que uns indivíduos são portadores em detrimento dos limites que se fazem presentes em outros seres do mesmo gene, demonstra que os psiquismos aí expressos diferem em capacidade de lucidez. Embora herdeiro dos caracteres da raça, aparência, morfologia, cabelo, olhos e etc., os valores psicológicos, intelecto-morais não são transmissíveis pelos genes e cromossomos. Antes, são atributos da individualidade eterna, que transfere de uma para outra existência corporal o somatório das suas conquistas salutares ou perturbadoras. O grande exemplo que a gente pode trazer do que Joana está nos colocando é a questão dos gêmeos, que trazem a mesma carga genética, aparência idêntica, muitas vezes, mesmos pais, mesmo ambiente, mesmo tudo. Dois espíritos que nasceram ali juntinhos, com toda essa carga genética praticamente idêntica, a ponto de você muitas vezes não conseguir diferenciar um gêmeo do outro gêmeo. Às vezes até a mãe tem dificuldade em identificar. E aí pergunta-se, se a carga genética é a mesma, a ponto de gerar confusão nos próprios pais de quem é quem,
por que são espíritos que se apresentam com comportamentos tão diferentes? É isso, prezado amigo ouvinte, que a doutrina espírita nos pede que a gente raciocine. É a fé raciocinada. É a busca pela pesquisa científica e as perguntas e ao questionamento filosófico. Como pode dois espíritos gêmeos, idênticos, apresentarem comportamentos tão diferentes? Se não fosse a reencarnação, como explicar esta aparente anomalia? Já que eles deveriam ter comportamentos semelhantes. Os filhos não herdam dos pais os caracteres hereditários. Inclusive, há pessoas que acreditam que os filhos também herdem o temperamento. Então, por que, no caso dos gêmeos, um tem um temperamento e outro tem outro tipo de temperamento? Quem não lembra aí da famosa novela que falava da Ruth e da Raquel? Uma boazinha e uma mazinha. Por quê? As duas deveriam ter comportamentos semelhantes. Pois é, espíritos diferentes, com experiências diferentes, ainda que em alguns pontos tivessem a mesma necessidade de estarem juntos ali, porque ninguém vem gêmeo de alguém ao acaso, né? Tem sempre uma causa para que dois espíritos reencarnem como gêmeos. Mas as marcas desses espíritos são diferentes. Por isso que a emoção de um nem sempre é do outro. Um é harmonizado, o outro é mais desajustadinho um pouco, que é o caso da Raquel, não é? Para mostrar a identidade de cada uma das individualidades. E quem está chegando agora, Maria de Fátima Miranda, está ouvindo qual programa? Momentos com Joana, no final do livro O Homem Integral, o último item, a reencarnação, no capítulo 9, que fala do futuro do homem. É isso aí. E nós estamos aqui no parágrafo 12, o 12º parágrafo desse último item aí do livro O Homem Integral. Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte: não há como negar-se a influência genética na evolução do ser. Os impositivos do meio, dos costumes e dos hábitos, entretanto, impende observar que o corpo reproduz o corpo, não a mente, a consciência que só o espírito exterioriza. Então Jesus fala, né? O corpo procede do corpo, mas a alma não procede da alma. É necessário que nasças de novo. Então o mestre já tinha colocado a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isto é, como em uma encarnação nós estarmos aptos a esse reino de Deus? É praticamente impossível, inviável. Cada um aqui sabe de si, da sua realidade espiritual. Joana continua no 13º parágrafo. A introdução do conceito reencarnacionista na psicologia dá-lhe dimensão invulgar. Esclarecimento das dificuldades na argumentação em torno do inconsciente, dos arquétipos individual e coletivo, estudando o homem em toda a sua complexidade profunda, e mediante a identificação do seu passado, facultando-lhe o descobrimento e utilização das suas possibilidades, do seu vir a ser. Isso que Joana coloca aqui é muito importante, né? Eu, como psicólogo, eu fico observando os atendimentos, como entender a complexidade da mente humana se você não olhar e entender que ali, diante de você como profissional, está um ser humano que é um espírito que já viveu muitas existências e que traz conteúdos inconscientes, né? E aí méritos para o Freud, né? Porque o Freud detectou a importância desses conteúdos inconscientes, já que a psicologia se atentava muito ao estudo da consciência, e aí Freud vem e diz, olha, na verdade nós somos regidos pelo inconsciente. A consciência é a ponta do iceberg. Isso foi uma grande revolução Sim. na psicologia. O próprio Jung, né, seu discípulo, e depois criando aí a sua própria teoria analítica, esbarrava muitas vezes em explicações porque eles tinham dificuldade em adentrar a um tema tão controverso que era a reencarnação, porque no meio acadêmico, no meio científico, era muito mal visto quem tentava trazer este tipo de tese. Mas nós vemos que o Carl Gustav Jung
ele, no seu livro de memórias, ele dá a entender as dúvidas que ele carregava em relação a este tema da reencarnação, que ele era simpático, mas não teve a coragem necessária de proclamar durante a sua tarefa, né, missionária. Ele que foi um psicanalista tão importante, que deu uma contribuição de muita relevância ao conhecimento do psiquismo humano, assim como Freud, de forma inquestionável. Mas com a ideia da reencarnação, muda-se completamente a visão, por exemplo, que a psicologia vai ter sobre a educação infantil. A pedagogia vai ter que rever os seus conceitos, porque a criança, ela é um espírito que já traz vivências do passado. E aí o educador, ele não pode olhar cada criança da mesma maneira. Ele não pode ter uma metodologia educacional que não abranja que ali há um espírito que já tem diversos conhecimentos inconscientes que precisam ser estimulados. Tudo vai se modificar dentro das nossas ciências, da nossa filosofia, da nossa arte, com o conhecimento pleno da reencarnação, Miranda. É por isso que o psiquismo humano é uma caixinha de Pandora. Você não sabe o que pode sair dali a qualquer momento, não é? Às vezes a gente está crente que a nossa emoção está indo no nível e algo acontece, nos tira do eixo e mostra justamente uma outra faceta nossa que nós não tínhamos atentado ainda. Nisso a doutrina espírita faz grande diferença para a compreensão da nossa própria existência, nossa essência. E a obra da Joana, dentro do conteúdo espírita, vem descortinar, vem nos facilitar compreender toda a pedagogia de Jesus, lidando com cada uma das diferenças de uma forma especial e dedicada. Estamos chegando aí ao final de mais um programa, né? No próximo programa iremos encerrar aí o livro O Homem Integral, e mais uma vez exaltando essa caminhada aí de 3 anos, não é? 3 anos do Homem Integral, não é? Porque antes dele estudamos Jesus e Atualidade e Mestre de Amor. Foi o primeiro livro que nós estudamos com ele. Mas este livro foram 3 anos, não é isso? Muito bom. O Homem Integral, vocês chegaram a lê-lo todo? O Homem Integral está aqui, concluindo. Não, desculpa, antes do Homem Integral. Jesus e Atualidade, todo ele. E Mestre de Amor todo. Nós iniciamos em janeiro de 2017. Puxa vida, então... Neste livro, O Homem Integral, nós iniciamos em 2019. Vamos ver se a gente consegue uma palhinha do Nelson, né? Para o Plenitude. Poxa, é verdade, hein? Tenho saudade. É isso, prezados amigos ouvintes. Então vamos lá, semana que vem nós estaremos juntos aqui para encerrarmos aí o estudo do livro Homem Integral e já contar a surpresa de qual será o novo livro que nós iremos dar na continuidade do Homem Integral. Façam suas apostas. Precisamos até divulgar mesmo, para que os ouvintes estejam com ele à mão, Eduardo. É verdade. Não é? O próximo livro será Plenitude, o terceiro livro da série psicológica. Então tá certo. Meus irmãos, muita paz e até o próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.